Não, pastor, não tenho o contato dele. Vou tentar conversar com. Infelizmente não tem. Com alguns pastores aqui do Vale dos Sinos aqui para ver se eu consigo. Mas eu não tenho o telefone dele, pastor. Boa noite, pastor Manuel Cano. Boa noite, pastor Manuel Cano. Aqui é o irmão Isaac Brandão. Eu sou responsável pela primeira igreja batista bíblica Palavra Viva em Matias Velho, Canoas. Boa noite, pastor. Boa noite, irmão Hélio. Tudo bem? O pastor, passei o dia inteiro hoje, rapaz, com o negócio de uma labirintite, rodando tudo. É, E tô com o negócio, acho que eu tô com o negócio da idade. O senhor não sabe o que é isso, que o senhor é novo. negócio da idade. Tô com o negócio da idade, o senhor não sabe o que é isso, que o senhor é novo demais. Hum. Pois é, pastor, passei mal o dia inteiro hoje, rapaz. Não sei o que É, foi isso que deu. é Negócio labirintite. de A labirintite. gente tem tido algumas experiências aqui em casa com isso. Mas a minha Pois, esposa, tá? o que ela faz, pastor? Então, algumas coisas surpreendentes, né? Ela sempre teve algumas crises de labirintite, ia no médico, vertigem, vertigens, etc. Mas ela foi no médico, ela teve uma crise, questão de uns 2 anos atrás, foi no médico otorrino, né? E ele É, fez um negócio que nunca outros médicos tinham feito. os Então, ela, cristais, né? a pessoa tem que ser, o paciente fica deitado numa cadeira e eles fazem um movimento na cabeça da pessoa. Você fez isso? Não, pastor, foi a primeira vez que eu senti na minha É. vida. Que eu Então, passei assim porque muito tempo.
Eu Dentro passei do muito tempo ali. labirinto, o médico Uhum. explicou assim para gente, dentro do labirinto tem um material que parece tipo uma areia. Chama de Então, cristais, né, pastor? tipo cristal, uma coisa assim. Então, ele pegou a cabeça da Lilian, virou para um lado, mandou ela ficar olhando para ele, virou para o outro, tá? Esperou um tempo, aí ela levantou, já estava bem melhor, só de fazer isso aí, né? Entendi. Aí ele deu outros remédios, ela tomou e depois de um tempo ela ficou boa. Mas é interessante, teve uma melhora assim significativa na hora, só de fazer esse Movimento, né? movimento. É um exercício lá que eles fazem, um procedimento, tá? Que É, eles eu fazem sei. e Tem um que enjoo que na incomoda, hora ajudou, na hora. muito enjoo, porque fica tudo rodando, né? Isso também. O fígado também faz isso, sabe disso, né? Fígado Não, dá senhor, fígado tontura, não, sabia não. fígado dá tontura, enjoo. Você comeu alguma coisa estranha? Não, não, foi só quando começou a rodar mesmo, tudo rodar, e aí eu passei o dia inteiro, assim, o dia inteiro, e agora ainda tô meio zonzo, mas não nada que me pareça ser relacionado com digestão, não. Digestão. Porque É a primeira vez que eu sinto, quando pastor, eu isso. fico atacado no fígado, como um negócio muito gorduroso, pá, no outro dia levanto, a cama tá tudo virando. Eu já sei, é o fígado. Aí eu vou, tomo lá o Xantinon, né? E melhora, entendeu? Mas também é um sintoma muito parecido com a labirintite, né? Da ânsia, da enjoo. O fígado também faz isso, tá? Mas espero que o irmão melhore. Obrigado, pastor. É, é É, fácil. é velhice, pastor. Velhice? Você está A novo idade, ainda. Você está novinho ainda. 49, pastor. Tá quase chegando nos 50. Quase chegando, já tô com 30 anos de polícia, 30 anos, fazendo 30 anos de polícia, já pedi minha boa permanência aqui, já posso até me aposentar. Às vezes o estresse, às vezes gera É, labirintite, né? eu tô muito, esses Muito. dias têm sido bem Ah, difíceis, trabalho, as lutas, os labores, a igreja, juntou tudo assim, eu tô bom. muito cansado, muito exausto. O irmão está como responsável pela igreja ou está ajudando seu pai? Não, ajuda o meu pai, ajuda o meu Ele pai, está meu pai indo tá para responsável. frente. É, Aham, mas toda essa parte de organização e tudo isso, eu e a Valesca estamos tomando a frente. entendi. Graças a Deus e as aulas que o senhor tem nos dado, tem feito uma grande diferença na nossa igreja, pastor. Grande diferença. Que bom, que bom. Então, o senhor, Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês perguntaram algum tempo atrás, né? Sobre as funções dos líderes da igreja. que bom. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, Bacana. A né? Valesca preparou um material muito bom aqui, baseado no que o senhor já tinha passado da outra vez. O senhor já tinha dado uma pincelada nisso, mas a gente fez um trabalho muito bacana. Fizemos um termo de compromisso para cada oficial, entregamos as funções de cada um. Ficou um negócio muito legal. Estamos fazendo um trabalho muito bom. A Valesca, principalmente, tomando na frente da parte de organização. Ela organiza, ela prepara o material, ela faz tudo. Eu chego lá e só falo. Que bom. A esposa ajuda, né? A esposa, Ela quando tá, ajuda, você, ó, ela tá aqui. Ah, sem vergonha, falou pra mim aqui, pastor. a esposa que ajuda na obra, Mas a esposa, a função dela é essa mesmo, pastor, é ajudar o marido. Ainda mais o marido sendo preguiçoso, a esposa tem que ajudar. Né, Eduardo? Né, Edu? eu Ela tá aqui conheço do meu lado. alguns pastores que diziam que a mulher era 90% do E ministério. é mesmo, é uma benção. Misericórdia. A esposa é uma benção. Aí, pô, Porque ela é organizada, ela é metódica. Eu acho até que ela tem um certo toque, assim. E isso é bom, pastor. Isso é uma benção. com certeza, com Por certeza. acaso, minha câmera fechar abruptamente assim, você já sabe, né? A perda que eu estou levando aqui. Se a câmera cair, né? A câmera fechar assim, vocês não se contam, não. O óculos voar longe. Certo, que não voar alguma panela, algum prato. É,
Hoje à tarde, dois sujeitos levantaram o portão, abriram o portão da casa do meu cunhado, entraram na casa do meu cunhado com minhas duas sobrinhas sozinhas lá dentro. Hum. Aí partimos daqui para lá, corremos, mas não conseguimos pegar. Na hora que eles perceberam que elas estavam dentro de casa, eles fugiram. Era só esses bandidos, velho. Mas entraram na casa do Zé Maria, pastor, Zé Maria da Glória. Partimos para lá, eu peguei a pistola, saí que nem nervoso com a pistola na mão, assim, sem saber o que fazer com ela, que eu ia jogar neles, né? Mas aí tem um colega lá do lado também, um irmão que também é crente em Jesus Cristo, mora vizinho, mas graças a Deus eles fugiram sem levar nada. Levantou o portão de correr? Então, de correr, porque se não tiver aquela trava em cima, eles conseguem levantar. E o Zé tinha acabado de arrumar o portão e eles não tinham o rapaz esqueceu de botar a trava. É. Levantaram, puxaram, na hora que entraram, perceberam que as meninas estavam dentro de casa. Eles também correram, elas também foram muito rápido, né? Ligaram, chamaram todo mundo chegou muito rápido lá, mas eles já tinham saído. Mas foi um grande susto também. Eu tava. Hoje em dia o celular é uma coisa que, É, se o ladrão entrar numa casa e a pessoa tiver um celular, é fácil ele acionar alguém para vir. Então, camarada, se ele bobear, ele vai em cana mesmo. é. O celular é É uma coisa que ajuda difícil. muito. O furto, a não ser com algumas qualificadoras, o sujeito já sai na audiência de custódia. O furto é um problema. É É, a muito. polícia prende, o juiz solta, né? Pois é, pastor, como eu estava falando, a Valesca é uma benção, pastor. A Valesca, entendeu? Tudo que eu estava falando aqui nesse instante era que ela era uma pessoa assim, muito, sabe, proativa, uma pessoa que, nossa, misericórdia, uma benção. Elogia, vai elogiando aí que isso aí vai render uma ida ao shopping, umas compras, né, mano? Valesca. É, Ai, ai. pensando que tem que valorizar, né? Ok, deixa eu clarear um pouco mais aqui, que tá escuro. Ok, irmãos, já deu 20 minutos, vamos iniciar a nossa aula, né? O negócio aqui não é mole, não. Já dá 3 horas de aula, depois fica mais 40, 50 minutos fazendo o resumo da aula aqui. Onde fui dormir era quase mais de meia-noite. Então, mas esses resumos talvez vão ser usados no futuro para ter o curso online, né? Então, no curso online não dá para fazer uma coisa como a gente faz aqui, né? Ao vivo e demorar. As gravações têm que ser mais curtas, né? Eu não sei quando, mas talvez vai chegar uma hora que nós vamos ter que liberar esses cursos também para pessoas fazerem tempo que quiser, né? Como outras plataformas fazem, né? Mas por enquanto ainda não. A gente valoriza o contato com os alunos, né? E essa interação que existe ainda como se fosse uma sala de aula, ainda que virtual, né? Ok, vamos orar? Senhor, graças te damos, Pai, pela oportunidade de ser salvos, de servir ao Senhor e de estarmos juntos, ó Pai, compartilhando as coisas que temos aprendido e vivido com os teus servos que estão também se preparando para iniciar na tua obra. Pedimos que esses estudos possam realmente agregar à vida desses irmãos o conhecimento, que eles possam aplicar nos seus ministérios e que possam ter resultados visíveis de tudo isso que tem sido aprendido e aplicado. Começou a aula de hoje, fica conosco. No nome de Jesus oramos. Amém. Ok, só assim, recapitulando rapidamente, né? Ontem nós iniciamos, falamos sobre a definição de administração da igreja, a importância da administração eficaz para o cumprimento da missão da igreja, tá? Então, dentro desta administração eclesiástica, né, nós temos aí várias, várias áreas, né, importantes. A gestão de recursos, planejamento estratégico, organização e coordenação, sustentabilidade financeira e atendimento às necessidades da comunidade. Além disso,
testemunho e credibilidade, né? Então, a administração, ela produz todas essas coisas aí, tá? Um resumo dos conceitos básicos de administração. Administração envolve planejamento, né? Organização, liderança, controle, coordenação e motivação. Então, dentro da administração, esses são os conceitos básicos e nós estamos vendo vários deles, tá? Vimos também que a administração da igreja, ela tem uma certa especificidade, ou seja, ela lida com certas coisas específicas que a outra administração, a administração secular, não lida, né? Que é a questão da orientação espiritual, é a liderança religiosa, né? O foco na fé e na comunidade, né? A gestão de recursos, ética e integridade, que muitas vezes não existe no mundo dos negócios, né? E também ministérios e serviços religiosos. Então, a administração eclesiástica, ela tem assim um perfil diferente da administração secular, ela tem a sua especificidade, ela tem as suas peculiaridades, né, que nós precisamos entender. Muito bem, falamos também sobre o papel da liderança espiritual na administração, né? O administrador de igreja, ele é um líder espiritual. Então, dentro dessa característica própria, né? Ele vai dirigir espiritualmente a entidade religiosa. Ele tem que ser um exemplo de vida, né? Coisa que os administradores seculares não têm esse compromisso, né? Pastoreio e cuidado das pessoas, ele vai cuidar, pastorear, né? Tomada de decisões éticas, o pastor não pode fazer aquilo que dá mais resultado, ele não pode ser guiado pelo pragmatismo, né? Ele tem que tomar decisões segundo a Bíblia, tá? Desenvolvimento de líderes espirituais dentro da comunidade, conexão com a visão divina. Tudo isso faz parte da liderança espiritual que é exercida dentro de uma igreja. Tá? Falamos também sobre o estatuto, né, a importância do estatuto na gestão da igreja, né? Vimos que o estatuto é um documento que ajuda a igreja a ser governada e administrada. Então, o que vale diante da lei e o que vale no trato com os membros está escrito no estatuto, tá? Por isso ele é importante, é o documento pelo qual o pastor ou o administrador da igreja terá que fazer a sua gestão, né? Falamos para vocês sobre respeitar o estatuto, na questão das convocações, nas questões das assembleias, né? Tudo tem que ser feito conforme está no estatuto, porque senão tudo pode ser anulado por uma só pessoa que consiga provar que as coisas não foram feitas conforme o estatuto, pode-se anular a assembleia, pode-se anular decisões importantes de uma igreja. Então, temos que trabalhar dentro da lei, né? Não somente a lei do país, mas também as leis que regem, né, a organização religiosa, que é o estatuto, tá? Falamos um pouquinho aqui sobre a diferença entre estatuto e a doutrina, né? O estatuto está ligado com a declaração de fé da igreja, né? Então, se houver um problema doutrinário, então o estatuto deve prover meios pelos quais esses problemas possam ser resolvidos, tá? Falei daquela questão, quando há dois grupos, há um problema doutrinário, né, de convocar um concílio para decidir quem está na doutrina e quem está fora da doutrina. Então, tudo isso aí está no estatuto, né? E se entrarem na justiça, então o juiz ele vai também se guiar pelo estatuto da igreja. O que está lá é o que vale. Muito bem, falamos também sobre
que o Estatuto garante a legalidade das ações da Igreja perante as autoridades, estabelece normas e procedimentos para a administração da Igreja e protege os direitos e os deveres dos membros e dos líderes da Igreja. Tá? Tudo bem. Os elementos exigidos pela lei no Estatuto é denominação, sede e fins, a estrutura organizacional, quais são os cargos e funções, principalmente da diretoria legal da igreja, né, que é aquela que a lei exige, presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário, e tesoureiro e segundo tesoureiro, tá? Então, o estatuto tem que ter denominação, sede e fins, estrutura organizacional, os membros, como são aceitos, como são disciplinados, como são demitidos, né? As assembleias e deliberações, como se convoca, como se decide, patrimônio e finanças, né? Então, vai ter aí um capítulo do Estatuto falando sobre essa questão das finanças, como a igreja se mantém e as prestações de conta que devem haver, filiação e desligamento de membros, disposições gerais, né? E até mesmo a questão da extinção da igreja, qual é o processo para ela ser extinta, né? Para quem vai o patrimônio, se houver, né? Então, o estatuto ele deve ter essa configuração básica. Se bater lá no cartório sem um desses itens aqui, o cartório rejeita o estatuto. Aliás, o estatuto ele tem que ser assinado por um advogado, tá? Então, o advogado vai analisar e, se estiver de conformidade com a lei, então o advogado tem que assinar o estatuto. Geralmente, eles cobram alguma coisa para fazer isso, tá? Muito bem. A missão e a visão da igreja. Falamos sobre essa questão de estabelecer, né, a visão e a missão da igreja. Então, a missão da igreja é a razão pela qual ela existe. Quais são os seus principais propósitos, né? E a visão é aonde ela quer chegar, o que ela quer ser no futuro, quando desenvolver o seu ministério, né? Então, são duas coisas importantes. Depois de estabelecer em uma frase a missão, em outra frase a visão, então nós vamos relacionar os valores da igreja, o que são as coisas que são importantes dentro da igreja, né? Hoje eu falei um pouquinho sobre o estatuto da comunhão batista bíblica, né? Então, a missão da comunhão é ser uma organização promotora da obra batista bíblica no Brasil, né? E aonde ela quer chegar, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Onde ela quer chegar? Ela quer ser uma organização relevante, visionária, não vou lembrar tudo, que promove no meio das igrejas dos pastores, né, a comunhão, a cooperação e a preservação da sã doutrina, né? Então, ela tem também uma declaração de missão e visão, e é nisso que nós estamos empenhados, que ela seja uma organização ativa, relevante, que visionária, né, que promove comunhão, que promove cooperação, que promove também a preservação da sã doutrina, né? E com o propósito de fazer as igrejas crescerem e realizarem o seu trabalho. Então, ela existe para ser uma auxiliadora das igrejas, né? E a gente tem os ministérios que a comunhão tem, né? O Jornal Batista Bíblico, a ETEBAB, tem o Comitê de Missões, nós temos também uma entidade associada que é a AAI, né? Que é uma entidade que trabalha em parceria, não é da comunhão, mas ela é
composta por pastores da comunhão e só atende às igrejas da comunhão, né? Então, a comunhão, a AI, ela empresta dinheiro para as igrejas financiarem as suas obras de construção, né? Agora, uma igreja pode pegar um empréstimo e devolver a parcela mensal de devolução é de 3% do capital. Isso não é juros, tá? Os juros é o mais baixo que existe. É só os juros da poupança e sem correção monetária. Nós não estamos cobrando correção monetária. Então, o que acontece? A gente pode fazer uma projeção, né, do empréstimo, a igreja sabe direitinho quanto ela vai pagar. Se ela pagar em dia, é aquilo lá. Dá para fazer uma simulação do empréstimo e dizer para a igreja: você pegou 100 mil, você vai pagar 3 mil por mês, em tantos meses, vai ter algum jurinho aí, que é esse juro de 0,5% ao mês e tal. Isso para as igrejas. Agora, se o investimento for feito para novas igrejas, por exemplo, uma igreja quer começar uma congregação, ela quer comprar o terreno e construir um prédiozinho lá, tá? Então, a taxa de devolução não é 3%, é 1,5%. Quer dizer que se a igreja pegar 100 mil reais, ela vai pagar só 1.500 reais por mês, né? É mais barato que um aluguel, né, para começar uma congregação, né? Então, às vezes, compensa pegar. Se ela pegar 200 mil, já compra o terreno e já constrói, né? Vai pagar 3 mil reais por mês, mas já com o prédio construído já, né? Com o dinheiro na mão para comprar e construir. Então, é uma coisa que nós estamos fazendo para estimular a plantação de novas igrejas, abertura de congregações. Agora tem uma coisa mais interessante ainda, né? Por exemplo, nós estamos agora com alguns missionários fora do Brasil, né? E nós estamos querendo abrir uma igreja em Angola, já temos um missionário. Nós temos uma igreja já lá no Peru, pelo pastor Eliasib, mas eles não têm terreno e nem construção. Agora imagine, né, se 10 igrejas, se uma igreja pega 20 mil reais emprestado para investir numa obra missionária, ela vai pagar aí 20 mil, 300 reais por mês. É uma prestação alta? Não, para uma igreja não é, né? Agora, se a gente pega 10 igrejas, a gente levanta 200 mil reais para investir num projeto missionário. E cada uma dessas igrejas vai pagar 300 reais por, acho que dá mais ou menos uns 5 anos, né? Cobrando esse juro de 0,5% ao mês e devolução de 1,5%, né? Então, uma igreja pagar 300 reais para fazer um investimento missionário, né, ainda que leve 5 anos, é uma coisa interessante, uma coisa viável, né? Então, os nossos projetos fora do Brasil, de missões mundiais, podem também se beneficiar se houver esses projetos participativos, né? 10 igrejas se juntam, constrói uma igreja lá em Angola, né? 10 igrejas se juntam, constrói uma igreja lá no Peru, né? E também aqui no Brasil, né? De repente, ó, eu tenho um missionário aí, ele foi para um campo pioneiro, não tem terreno, não tem igreja, juntou 10 igrejas, compra o terreno e constrói lá o prédio. Então, é possível fazer, né? Então, alguém falou, mas por que cobra 0,5% de juros? É para manter o fundo existindo, né? Então, o fundo, ele vai, com o passar do tempo, o capital que ele tem sofre os efeitos da inflação. Se a gente não atualizar pelo menos um pouco, o fundo vai minguando, né? Diante do preço das coisas, da inflação, né? Então, 100 mil há 10 anos atrás, 100 mil reais, não é a mesma coisa que 100 mil reais nos dias de hoje. Então, o capital da AI, ele também sofre com essa questão da inflação, né? E é necessário uma pequena atualização, que é esses juros mínimo aí de 0,5% ao mês, né? Mas fazendo isso, o dinheiro sai, o dinheiro volta e ele é reinvestido em outros projetos
A AI já investiu ela fez 130 empréstimos, né? Fora os adendos, né? Que às vezes uma igreja pega um empréstimo, ela paga uma parte, daí ela pega aquilo que ela pagou de novo, né? Porque está pagando, então ela tem crédito, ela pagou metade, ela pega mais aquela metade que ela pagou, ela pede de novo, pega e vai fazendo. Então, são 130 igrejas que já foram beneficiadas pela AI, né? Então, estou falando isso para os irmãos que vão ser obreiros, para vocês saberem dessas coisas, né? O pessoal fala, para que serve a comunhão batista bíblica? Olha, ela serve para muita coisa, né? E nós temos abençoado, aquela igreja lá em Itacarambi, ela foi construída com recursos da AI. A igreja mãe pegou emprestado, ainda que em condições menos favoráveis do que hoje temos, né? E investiu lá, comprou terreno, construiu. Agora, a igreja de Itacarambi pegou empréstimo para começar a congregação em januário, né? Pegaram empréstimo, eles tinham comprado já o terreno, agora pegou empréstimo de 50 mil para acabar o templo, e agora compraram o terreno do lado. O terreno do lado estava disponível e eles tinham condições de pegar, pegou mais um empréstimo, comprou o terreno do lado. Então, o investimento, né, está sendo feito na obra missionária. E estamos graças a Deus por isso. Então, se você tem uma igreja, preciso construir uma sala de escola dominical lá, né? Você pode fazer, se você tem condições de fazer, e vai fazendo devagar, tiver paciência e pessoas para ajudar, pode fazer até em mutirão, né? Mas outras vezes é interessante resolver logo o assunto, né? Se a igreja tem condição de pagar, ela vai, faz e depois paga, né? E acaba sendo também uma benção, porque você tendo mais espaço, isso favorece o crescimento. Bom, desculpe aí, eu sou tesoureiro da AITA, fazendo um pouco de propaganda, né? Mas é bom que os irmãos saibam disso, que existem meios, né? Para você construir, para você ampliar, reformar, ou você abrir uma congregação, né? Parece tão difícil, mas a AI presta o dinheiro, uma taxa de devolução favorável, você pode devolver isso aí em vários anos e não pesa tanto e faz o trabalho, tá? Ok, gente. Falamos sobre a visão, falamos sobre os valores da igreja, da administração, desculpa, os valores da igreja, tá? Como estabelecer metas e objetivos, propósitos, né? E o plano de ação. Então, para que as coisas funcionem bem, todas essas coisas devem estar alinhadas e ajustadas, né? O plano de ação deve conter objetivos específicos, atividades discriminadas, recursos necessários, prazos estabelecidos, responsabilidades, acompanhamento e avaliação e ajustes e melhorias, né? Todo planejamento, ele é passível de alterações, tá? Então, você faz um plano e depois de algum tempo, você faz uma avaliação e é possível e até provável que você tenha que mudar algumas coisas no seu planejamento, adequá-lo à realidade, adequá-lo a eventos inesperados, né? Então, todo o planejamento tem que ser avaliado e tem que ser também modificado conforme a necessidade, tá? Entrando na aula de hoje, então eu vou compartilhar aqui com vocês o PowerPoint. Estão vendo? Ok. Então vamos em frente, tá? Eu postei lá na plataforma a apostila da aula de hoje, tá bom? Esse é um curso novo, eu estou trabalhando nele todos os dias, e a gente está formando a apostila, então vamos fazendo passo a passo. No final, eu vou juntar tudo, eu vou colocar, vou formatar direitinho e vou mandar para vocês, tá bom? Por enquanto, a gente tem esse esboço para cada dia e nós vamos trabalhando assim, e no final vamos ter uma apostila formatada, tá? Muito bem, então, hoje vamos tratar do assunto a estrutura organizacional
E letra A é liderança. Tá? Vamos falar sobre a liderança da igreja. Tá? A liderança começa com o conselho ministerial. O estatuto que ainda usamos para as igrejas da comunhão, está lá esse órgão que faz parte da liderança da igreja, chamado Conselho Ministerial. Tá? É formado pelo pastor, a diretoria estatutária, né, os diáconos, pastores auxiliares e outros obreiros que forem reconhecidos como tais pela igreja. Então, é um grupo grande de pessoas que envolve a diretoria, os diáconos, pastores auxiliares e até mesmo obreiros, que assim são reconhecidos pela igreja. E esse grupo, então, vai cuidar da administração da igreja, da disciplina da igreja, né? Então, é um grupo participativo. Depois nós temos aí, dentro da liderança da igreja, que assim, sinta melhor. Isso. Tá? Temos o pastor sênior ou líder ministerial, tá? Então, pastor sênior ou pastor principal é frequentemente o líder espiritual da igreja, tá? Responsável pela pregação, ensino, liderança, né? É o responsável legal e também orienta a congregação. Algumas igrejas têm feito um estatuto em que o pastor não é o presidente da igreja, mas acreditamos que isso não é o ideal. Acreditamos que a pessoa certa para ser ser o presidente da igreja é realmente o pastor. Tá? Respeitamos aí a autoridade da igreja local, o que cada igreja decide, mas a nossa orientação é que as igrejas tenham como presidente o pastor sênior, o pastor principal da igreja. Tá? Temos também, dentro da igreja, a diretoria estatutária, né, que faz parte do conselho ministerial e é composta de presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. Tá? Então, essa diretoria ela vai trabalhar principalmente na administração da igreja. Tá? Em algumas situações, vai se reunir também com o conselho ministerial para deliberar sobre assuntos importantes, tais como disciplina de membros, demissão e admissão de pastores, né? Negócios que a igreja tem que realizar, problemas a resolver, etc. Então, essa diretoria é a diretoria que vai representar a igreja diante, diante do Estado, né? Diante a, da sociedade, enfim, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o presidente da igreja, que deveria ser o pastor, né? Então, o pastor presidente de uma igreja, ele desempenha um papel multifacetado, ou com várias facetas, né? Ser pastor envolve várias habilidades, tá? Não é só pregar, né? Que beleza que ser pastor fosse só chegar no púlpito e pregar. Isso é gostoso, é uma coisa que os pastores gostam de fazer, né? Mas a liderança de uma igreja envolve outras facetas, tá? Então, em primeiro lugar, liderança espiritual. O pastor é o guia espiritual da congregação e ele vai guiar a congregação através da pregação da palavra de Deus. Pregação bíblica, né? Ensino de doutrina, orientação pastoral. Então, a sua liderança tem a ver com o espiritual. O pastor também tem que ter visão e direção, né? Tem que desenvolver e comunicar para a igreja uma visão clara sobre quem é a igreja, para onde estamos indo, definir metas e também estratégias para alcançá-la.
Então, não é só chegar e fazer os cultos, né? Alguns pastores é, não têm visão de para onde devem guiar seus ministérios. Simplesmente cumprem tarefas, né? Faz os cultos e não estão preocupados se a igreja está ou não evoluindo, se as finanças estão evoluindo, se estamos batizando pessoas. E às vezes passa anos, né? E não há nenhuma direcionamento. A igreja simplesmente vai uma sucessão de eventos e atividades, mas não há uma visão, uma direção a seguir. Administração da igreja. O pastor tem que ser administrador, supervisionar as atividades administrativas da igreja, incluindo finanças, recursos humanos, programação de eventos e manutenção de instalações, tá? O pastor tem que ser um administrador. Até eu ainda vou ver se consigo incluir nesse curso um capítulo sobre administração pessoal, né? Se o pastor não for um bom administrador da sua própria vida, ele não será um bom administrador da igreja. Então, como é que o pastor administra o seu tempo? Como é que o pastor administra o seu dinheiro? Como é que o pastor lida com a sua agenda e os seus compromissos, né? Como é que ele cuida de sua família? Então, tem várias coisas que alguns pastores precisariam aprender e aplicar primeiro no pessoal, para depois, então, assumir uma igreja, né? Porque, olha, há realmente obreiros que precisam dessa orientação, né? Marcam compromissos, esquecem, não tem agenda, tem alguns acho que é bobagem usar agenda, né? Não são organizados nas suas finanças, vivem no aperto, vivem no cheque especial, vivem pegando dinheiro emprestado, às vezes pega do banco, às vezes pega de irmãos, que é pior ainda, né? Então, não sabem como usar o seu tempo, desperdiçam o seu tempo com coisas inúteis, com internet, com Facebook, com outras coisas, mídias, né? E passam o seu tempo nessas coisas quando deveriam estar administrando, estudando a palavra, preparando-se para pregar, fazendo visitas, né? Então, para alguns pastores, é extremamente difícil administrar a igreja porque não são bons administradores na sua própria vida pessoal, tá? O pastor tem que também despender para a igreja cuidado pastoral, né? Deve oferecer aconselhamento, visitas, suporte emocional, cuidado espiritual, em todos os momentos de necessidade. Então, outro aspecto da vida de pastor-presidente é essa questão do pastoreio e cuidado pessoal, né? O pastor também deve encontrar tempo para fazer visitas, né? Então, esse ministério não deve ser só do pastor, mas ele terá também essa, essa função que é importante, tá? Número 5, liderança da equipe ministerial. Então, trabalhar em equipe é uma coisa extremamente importante quando abraçamos o ministério de uma igreja, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. Nós precisamos treinar uma equipe ministerial que vai nos auxiliar a fazer a obra. É o que diz lá em Efésios, capítulo 4, né? Que Deus deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores, que é mestres, que está lá, é professor, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, o pastor, o evangelista, o professor, vai trabalhar no aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, o ministério dos líderes da igreja deve ser um ministério capacitador, capacitando.
levando as pessoas à maturidade espiritual para exercerem o ministério. Então, o pastor tem que aprender a trabalhar em equipe. Tá? Se não aprendeu, tem que aprender, porque senão a igreja centralizada apenas na sua pessoa não conseguirá um desenvolvimento saudável. Ok? Número 6, representação externa. O pastor vai representar a igreja em eventos, reuniões denominacionais, interações com a comunidade e também vai representar a igreja legalmente. Tá? Número 7, desenvolvimento pessoal. Né? O pastor presidente tem também que encontrar algum tempo para investir no seu crescimento espiritual, na sua formação teológica, ministerial, né, para servir cada vez melhor a sua comunidade, a sua igreja. Então, é isso aí. Não é fácil ser pastor, eis aí algumas áreas, né, ou responsabilidades que são parte do seu dia a dia, tá? Muito bem, falando sobre a diretoria estatutária, já falamos sobre o presidente, né? O vice-presidente, ele tem como responsabilidade ah, assumir o cargo de presidente, na falta ou na ausência do pastor presidente, liderar comitês especiais ou projetos designados pela diretoria, né? Às vezes, os vices, às vezes, pensa-se que eles só entram em ação quando o titular, né, o presidente, por exemplo, não está disponível ou está ausente. Mas isso muitas vezes impede que essas pessoas assumam outros compromissos. Mas, na verdade, o vice-presidente da igreja deve se delegar a ele algumas responsabilidades, liderar algum comitê, né, ou projeto designado pela diretoria. Tá? Então, ele não é só vice-presidente. Tá? Ele não vai entrar em ação só quando o presidente morrer ou não estiver presente. Não. Ele pode ter algumas responsabilidades específicas. Tá? Secretário da igreja. Então, o secretário registra as atas das reuniões da diretoria e da congregação. Tá? Então, tem o livro de atas da igreja e deve ter um livro de atas das reuniões da diretoria. Hoje em dia, muitas vezes grava-se essas reuniões, né, em vídeo, tá? Mas pode-se também, e aí tem que se guardar esses vídeos, né, numa biblioteca para, se for necessário, rever decisões, estar disponível, tá? Ou então ter mesmo um livro, tá? E então o secretário vai anotar o que foi decidido, porque às vezes reunimos a diretoria, decidimos algumas coisas, depois de algum tempo ninguém lembra mais das decisões que foram tomadas. Por isso é importante fazer ato das reuniões da diretoria, tá? Muito bem, o vice-secretário, ele vai substituir o secretário, né, na sua ausência, tá certo? E também ele ele pode ter algumas responsabilidades específicas, tá, que serão dadas a ele. Então, ele pode auxiliar o secretário em algumas das suas atribuições. O que faz o secretário? Registra as atas, mantém o registro do rol de membros atualizado, a correspondência da igreja, cartas de pedido de transferência ou até de concedendo a transferência para membros, né? Notifica também os membros da igreja sobre reuniões e eventos importantes. Então, quando a igreja não tem, né, um ministério de comunicação, então é o secretário da igreja que faz isso, né? Ele vai fazer alguns cartazes, ele vai comunicar para a igreja as reuniões que estão lá no calendário. Tesoureiro, tá? Tesoureiro vai cuidar de receber as ofertas arrecadadas dos cultos, né? Vai supervisionar as finanças, incluindo receitas, despesas, vai pagar as contas da igreja, né? Vai preparar relatórios financeiros, vai apresentar para a diretoria e para a congregação, vai gerenciar o orçamento da igreja,
fazer algumas recomendações nesse sentido e vai assinar com o presidente os cheques da igreja ou a movimentação bancária em conjunto, tá? E também a questão de compra e venda de propriedades. Quem assina é o presidente e o tesoureiro, tá? Tesoureiro é um papel, é um cargo que exerce um papel importante na igreja. Não recomendamos colocar nesse cargo pessoas que têm dificuldades financeiras, tá? É uma grande tentação a pessoa ser tesoureiro de uma igreja, tá? E também viver sempre apertado, com problemas financeiros, né? Já vimos em várias igrejas problemas sérios acontecendo com tesoureiros, tá? Mas então deve-se tomar esse cuidado. Nem sempre é possível evitar, né? Mas deve haver um sistema em que as coisas são feitas de modo tal que não deem lugar nem a tentação, né, de haver alguma coisa que não seja correta na administração da tesouraria, tá? Muito bem. Ah, os membros da diretoria participam ativamente das discussões e decisões da diretoria, podem liderar ou fazer parte de comitês especiais, também se for necessário. Então, o vice-secretário, o vice-tesoureiro, eles devem assumir algumas funções também específicas, auxiliando o seu titular, né? E até mesmo indo além, pegando outras funções importantes na igreja, tá? Ok, vamos falar ainda da equipe ministerial, o Conselho de Ministros, né? Toda igreja, algumas igrejas grandes têm mais de um pastor, né? Então, esse conselho ministerial, ele é composto geralmente por pastores, o pastor sênior e os pastores auxiliares, né? Que vão se reunir quando existe uma equipe pastoral. O ideal é que toda semana essa equipe se reúna e faça uma avaliação do trabalho do fim de semana, consulte o calendário, veja quais são as providências que têm que ser tomadas para os próximos eventos, para as próximas atividades, coordenação das agendas, etc. Tá? Deve existir na igreja também uma comissão de nomeação ou comitê de busca ou de sucessão pastoral. Esse comitê ele poderá participar ou entrar em ação, né, no momento necessário, seria no momento da contratação de um novo pastor titular ou pastor sênior ou pastores auxiliares. Então, essa comissão, normalmente, eles vão fazer entrevistas, revisar currículos, né? E em cooperação com o Conselho Ministerial, né, que compõe a diretoria estatutária e os diáconos, então vão fazer um convite para a posse de um novo pastor, tá bom? Muito bem, agora vamos falar um pouquinho sobre os líderes de ministérios, tá? Então, antigamente a gente usava muito a expressão líderes de departamentos, né? E às vezes a gente ainda usa, né? Na apostila eu coloquei em alguns lugares aqui, líder de departamento, em lugar líder de ministério, né? É um costume antigo, tá? Mas em uma igreja, os líderes de departamentos ou de ministérios desempenham papéis chaves em várias áreas do ministério da igreja. Esses líderes geralmente são membros da congregação que têm habilidades, experiência, tá? Poderíamos ter colocado aqui também treinamento e paixão por várias áreas do ministério.
tá? Então, são pessoas que têm algo a ver com o ministério que estão assumindo, tá? E essas pessoas, então, se destacam, tá? Porque tem, às vezes, assim, um jeito especial para liderar esses ministérios, né? Por exemplo, a líder do ministério infantil, né? Geralmente, essas irmãs não precisam ser necessariamente irmã, pode ser homem também, né? Mas são pessoas que têm uma vertente para aquilo, todo mundo vê, né? Que é a pessoa certa para isso. O líder de música, é um ministério de música, né? Tem que ser alguém que não só gosta de música, mas que entende de música, né? Que sabe cantar, que tem algum treinamento, que sabe tocar um instrumento, ou que sabe ensaiar um coral, ou um conjunto, enfim, tem que ser uma pessoa que tem alguma vocação para aquilo, tá? Então vamos aí, passo a passo, é, vendo aí alguns desses ministérios, tá? Eu não tive tempo de fazer um PowerPoint assim do jeito que a gente gosta de fazer, caprichado, mas nós vamos um por um, vocês têm a apostila aí, podem acompanhar também, tá? Então, primeiro, o líder de ministério de louvor e adoração. Então, essa pessoa é responsável pela organização dos cultos de louvor, né? Seleção de músicas, coordenação de equipes de músicos, vocalistas, garantindo que a adoração seja centrada em Deus e inspiradora. Agora, não significa que ele vai fazer tudo isso sem conversar com outras pessoas, né? Por exemplo, o líder de música, ou líder do Ministério de Louvor e Adoração, deve estar sempre em contato com o pastor, né? Procurar saber sobre qual tema o pastor vai pregar no domingo, e, se possível, adequar a música àquele tema, né? Cantar hinos que falam do mesmo assunto, que levem as pessoas a uma reflexão, né? E que a música seja um complemento da mensagem pregada, né? Se vai fazer apelo, né? Qual hino nós vamos usar para apelo, etc., né? Também conversar com responsáveis pela adoração, com os músicos, né? Conversar com diretores de conjuntos, de coral, enfim, e procurar equacionar, porque às vezes o que acontece? Tem um domingo que todo mundo quer cantar na igreja, né? O culto demora 2 horas, porque as pessoas chegam na última hora, eu tenho um especial, quero cantar. A outro chega também, e o outro também, e o outro também. Aí o culto fica um culto cansativo. Depois, no domingo seguinte, não tem ninguém para cantar especial. Então, o líder do louvor, da adoração, ele sabe com as pessoas que cantam, né? E ele pode fazer uma escala, né? Conversar com as pessoas. Então, a pessoa não. Tem gente que quer cantar todo domingo também. Abre o cantor cristão, na hora, pega um hino e sai cantando. Então, né, a gente precisa não só fazer as coisas para Deus, mas fazer as coisas com excelência para Deus, né? Então, isso é um ensinamento que tem que ser passado para a igreja. Ah, não, eu vou louvar, irmãos, não ensaiei, mas é para Deus, né? É para adoração, quer dizer. Então, se é para Deus, tinha que fazer o melhor, nem, não qualquer coisa, né? Então, existe aquela ideia de que ninguém, se a pessoa está fazendo para Deus, então ninguém pode julgar e está muito bom e acabou, né? Mas não é assim. Para Deus temos que fazer o melhor. Então, essa escala muitas vezes ajuda até as pessoas a se prepararem melhor. Ele não vai cantar todo domingo, ele vai cantar uma vez por mês, então ele vai ensaiar, né? Tem um mês para ensaiar, né? Então, se a igreja tem muita gente, tem que fazer uma escala mais extensa, mais prolongada. Se a igreja tem menos gente, então a pessoa canta domingo sim, domingo não. Mas, de qualquer maneira, nós precisamos organizar, porque não é bom. Um domingo tem 5 especiais, o outro não tem nenhum, né? Então, é coisas que o ministro de louvor
de adoração tem que fazer. Letra B, o Ministério de Ensino e Educação Cristã. Esse ministério tem o objetivo de desenvolver e implementar programas de ensino bíblico para todas as faixas etárias, desde criança até adultos, incluindo escola dominical, estudos bíblicos e grupos de discipulado, tá? Então, essa pessoa aqui pode ser o mesmo líder da escola bíblica dominical, ou não. Se a igreja é maior, então a coisa ganha outro vulto, né? Mas se a igreja é pequena, o líder de Ministério de Ensino e Educação Cristã pode ser o superintendente da escola dominical, ou diretor da escola dominical. Dá para fazer, tá? Ok, esses ministérios aqui, igrejas pequenas têm dificuldade de ter gente para todos eles. Então, a gente começa com os principais, né? Tentando treinar líderes, colocar na frente desses ministérios. Conforme o tempo vai passando, a igreja vai crescendo, então a gente vai criando novos ministérios, treinando pessoas para fazer, tá? Mas esse Ministério de Educação Cristã precisa, é a escola dominical, tá? Então, depois que a igreja crescer, então ela vai fazer grupos de discipulado, estudo bíblico, né? Ela vai, ela vai expandir esse ministério, tá bom? Então, o líder do Ministério da Educação Cristã pode estar acima do diretor da escola dominical. Mas se a igreja é pequena, pode ser a mesma pessoa. Letra C, Ministério de Crianças, ou Ministério Infantil, como é chamado em nossas igrejas, tá? Então, é a pessoa responsável pela organização de programas e atividades das crianças, incluindo culto infantil, a escola dominical, a classe das crianças. Elas podem ficar sob a orientação geral do líder de ministério infantil, né? Ele pode ser até um professor também da escola dominical, mas ele vai liderar as classes das crianças, os professores das classes das crianças, tá? Atividades, eventos especiais para as crianças, né? O dia da criança, um retiro das crianças, um piquenique das crianças, né? E outras coisas ligadas ao Ministério Infantil, tá? Letra D, líder de Ministério de Jovens, tá? Esse ministério é um ministério importante na igreja, tá? Mas ele não é o único ministério da igreja. Algumas igrejas valorizam demais os jovens em detrimento de outros grupos, né? Há igrejas que só se importam com os jovens. Então, eles não cuidam bem, às vezes, dos adultos, dos idosos, e às vezes nem mesmo das crianças, né? Então, nós temos que lembrar que todos os ministérios da igreja são importantes e que não devem concorrer entre eles, né? Às vezes, um ministério parece quer ser mais do que o outro, né? Então, é necessário colocar uma pessoa como líder dos jovens para desenvolver os programas e eventos para adolescentes e jovens adultos, incluindo as reuniões, retiros, atividades sociais, estudos bíblicos relevantes para essa faixa etária, né? Não é recomendável colocar à frente desse ministério jovens, muito jovens, né? Às vezes coloca-se um adolescente de 15 anos aí diante do Ministério de Jovens. A pessoa não tem nenhuma experiência de vida, não tem liderança, né? Talvez é imaturo ainda para assumir uma responsabilidade tão grande. O ideal é que o líder do Ministério de Jovens tem aí pelo menos 25 anos, pelo menos, né? E pode ser também o líder do departamento de jovens ou do Ministério de Jovens, pode ser também um homem casado, um jovem recém-casado ou casado há algum tempo, e o próprio casal pode fazer a liderança do Ministério de Jovens, né? Porque haverá momentos até que esse ministério vai requerer aconselhamento, né? Jovens têm muitos problemas,
moços têm problemas, as moças têm problemas que são diferentes. E se houver um casal na frente da mocidade, esse casal, então, poderá lidar melhor com o aconselhamento, tanto de moços, que é dado pelo rapaz, quanto das moças, que é dado pela esposa, né? Então, o ideal mesmo seria que houvesse um casal lidando com os jovens, né? Então, o líder do Ministério de Missões, né? Missões, nós vimos aqui na nossa última matéria, que é uma coisa importantíssima, é a razão de existir da igreja, tá? Então, a igreja deve desenvolver um ministério de missões, tá? Esse ministério desempenha um papel crucial na coordenação dos esforços missionários, tanto na igreja quanto fora da igreja, localmente ou globalmente. Suas responsabilidades incluem o planejamento e a coordenação de atividades missionárias, tá? O estabelecimento de que essas atividades missionárias. Atividades missionárias são as conferências, levantamento de ofertas missionárias, né? O estabelecimento de relacionamento com os missionários através de cartas, mensagens, pelo WhatsApp, etc., né? Também esse departamento ou esse ministério estará cuidando da educação missionária. Então, a igreja precisa aprender o que é missões. A igreja vai fazer uma campanha anual de missões pela fé, vai levantar um novo alvo missionário, né? Esse ministério pode organizar viagens missionárias, né? Apoio prático para os missionários, lembrar ah, dos aniversários dos missionários, dos filhos do missionário, né? E, e avaliar, ver se a atuação missionária da igreja é uma atuação que está realmente crescendo, né? E procurar aprimorar o trabalho dessa comissão. Em algumas igrejas, esse ministério é chamado de Comitê de Missões, tá? Mas, se vamos botar o nome de ministério, então seria Ministério de Missões, né? Porque senão, às vezes, chama de departamento, outro de comitê, outro de ministério. Então, aqui pusemos tudo ministério, tá? Então, Ministério de Missões, tá? Não começa a inventar nomes diferentes, o povo nem sabe o que é um comitê, né? Mas é isso aí. Letra F, o líder de ministério de evangelismo. Tá? Outro ministério chave na igreja, que está ligado com a razão de ser da igreja. Tá? Então, a igreja que não evangelizar, não ganha almas, não cresce, não vai avante. Tá? Então, esse ministério tem suas responsabilidades, que incluem o planejamento e a execução de eventos evangelísticos. Tá? Então, o que a igreja vai fazer como igreja para evangelizar? Nós vamos fazer um trabalho de visitação porta em porta, evangelização porta em porta. Nós vamos formar equipes de evangelismo, né? Nós vamos ensinar para os membros técnicas de evangelismo, porque o evangelismo ele não é só um evento que a igreja realiza, ele é um estilo de vida. O crente precisa aprender a evangelizar conforme ele vai se relacionando com as pessoas no seu dia a dia. Então, lá na escola, tem os amigos, na hora do intervalo, né? Olha, eu vou fazer aqui um estudo bíblico. Pega um versículo, né, 20 minutos lá e faz uma meditação, vai evangelizando, né? A igreja deve ter material disponível para evangelização, folhetos, livretos de estudo bíblico, né? Esse ministério deve organizar, então, às vezes, grupos de estudo bíblico nos lares, campanhas de evangelização nos lares,
conferência evangelística todos os anos na igreja. Então, esse ministério vai cuidar da propagação do evangelho aos perdidos. Tá? Então, são eventos, são capacitações pessoais, né? Reuniões de estudo bíblico, né? Conferências, etc. Líder do Ministério de Assistência Social. Tá? Deixa eu trocar aqui. Assistência social. Né? Então, isso é uma área importante da igreja. Né? Vivemos dias difíceis e há igrejas que têm comunidades carentes ao redor de si e precisamos ter um ministério de assistência social. Esse ministério está encarregado de coordenar os esforços para ajudar pessoas necessitadas da comunidade. Tá? Então, a igreja tem que interagir com a sua comunidade. Muitas vezes será distribuição de alimentos, visita aos hospitais, apoio a famílias em dificuldades e engajamento em questões sociais relevantes. Né? Outras vezes, a igreja pode oferecer cursos profissionalizantes. Né? Às vezes, a igreja não tem condição de fazer esses cursos todos ao mesmo tempo, mas às vezes a igreja pode contratar uma pessoa que é capacitada em determinada área. Nós vamos estar dando curso de treinamento aqui na igreja para pessoas que querem aprender a cortar cabelo, cabeleireiro. Então, contrata um profissional, ele vai lá uma vez por semana, vai lá ficar 2 horas e ele vai ensinar as pessoas que se matricularem nesse curso profissionalizante de aprender a cortar cabelo. Né? Então, essas pessoas vão ter uma ajuda social relevante, não só porque receberam uma cesta básica, mas porque aprenderam a trabalhar, a realizar uma atividade que pode ser remunerada. Né? Então, eles poderão cortar cabelo, pode se cortar em qualquer lugar. Né? Então, a pessoa, tendo habilidade, ele pode começar a ganhar alguma renda para se sustentar. Então, esse tipo de coisa torna a igreja muito relevante na sua comunidade. E é um ministério de ação social, ministério de assistência social. Ok? Perguntas? Eu esqueci de colocar um negócio aqui na apostila. A questão da questão dos diáconos, né? O, o corpo diaconal. Mas depois nós vamos colocar, tá? Eu esqueci, simplesmente. Mas é difícil pensar em tudo, né? Mas tá bom, nós vamos dar uma paradinha aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma observação? Eu... Então tá, vamos ter o nosso tempo aí de intervalo, e daí 20 minutos a gente volta, tá bom? Deus abençoe, até já já.